Olá, amigos! Na aula de hoje vou-vos falar sobre a meiose e a fecundação. A reprodução sexuada está diretamente relacionada com os processos que envolvem a troca de material genético entre seres vivos da mesma espécie. Esta troca de material genético ocorre através de um processo chamado fecundação. A fecundação ocorre através da fusão dos núcleos de células especializadas, masculinas e femininas, chamadas gametas. Desta união resulta uma célula, o ovo ou zigoto, que por sucessivos processos de mitose irá originar um novo indivíduo com a combinação das características de ambos os progenitores. O zigoto é uma célula diploide, ou seja, tem 2 N cromossomas. Assim, é necessário que os gametas sejam haploides e, por isso, apresentem metade destes cromossomas. Por esta razão, os gametas são produzidos através de um processo de divisão celular específico, chamado meiose. A meiose é, então, um processo de divisão celular, onde uma célula diploide, ou 2N, vai dar origem a 4 células haploides, ou N, ou seja, as células filhas vão apresentar metade do número de cromossomas da célula-mãe. Este processo consiste em 2 divisões celulares consecutivas, chamadas divisão 1 e divisão 2. Antes das divisões propriamente ditas, este processo inicia-se na interfase, e esta é muito semelhante à verificada na mitose. Como as 2 divisões são parecidas com a mitose, as fases são divididas em profase 1 e profase 2, metafase 1 e metafase 2, anafase 1 e anafase 2 e a telofase 1 e a telofase 2. Na primeira divisão, uma célula de núcleo diploide, ou 2N, produz 2 células de núcleos haploides, ou N. Como ocorre uma redução do número dos cromossomas, a divisão 1 também é conhecida como divisão reducional. Agora vamos tentar perceber o que é que acontece em cada uma das fases destas 2 divisões celulares. A primeira profase é a mais longa da meiose. Inicialmente, o núcleo aumenta o seu volume e seguidamente os cromossomas, já duplicados, enrolam-se entre si e ficam mais curtos e compactos. Os cromossomas homólogos, provenientes dos 2 progenitores, têm este nome por terem o mesmo tamanho, forma e possuírem os genes que expressam as mesmas características, associam-se em pares num processo chamado de sinapse. Estes pares são por isso bivalentes e cada cromossoma tem 2 cromatídeos. Entre os cromatídeos dos cromossomas homólogos ocorre cruzamentos em certos pontos, os quiasmas, e nestes pode haver trocas de segmentos de informação genética num processo chamado crossing over. A membrana nuclear e o nucleolo vão se desorganizando. No caso das células animais, os centríolos dividem-se e vão para os polos, e a partir destes forma-se o fuso acromático. Por último, os cromossomas migram para a região equatorial do fuso. A metafase é iniciada assim que os cromossomas homólogos se alinham aleatoriamente na placa equatorial, unidos pelos centrómeros às fibras do fuso acromático. Na metafase 1, em comparação com a metafase da mitose, são os pontos de quiasma que se encontram na região equatorial do fuso acromático, e não os centrómeros. Seguidamente, inicia-se a anafase. Nesta fase, os cromossomas homólogos separam-se, há uma redução cromossómica, e migram para os polos opostos, após o rompimento dos pontos de quiasma. Isto acontece devido à retração das fibras do fuso acromático. Cada um dos conjuntos de cromossomas que se separam e migram para os polos são haploides e, devido ao crossing over, têm informações genéticas diferentes e vão contribuir para a variabilidade genética dos novos núcleos. A seguir à anafase, inicia-se a telofase. Quando os cromossomas chegam aos polos, desenrolam-se e voltam a ser longos e finos. O fuso acromático começa a desaparecer, os nucleolos e as membranas voltam a aparecer e formam-se 2 núcleos haploides. Após a telofase 1, pode ocorrer a citocinese e, neste caso, são produzidas 2 células filhas. E após uma curta interfase, onde não há replicação do DNA, ou seja, não há fase S, é iniciada a divisão 2. Na divisão 2, ocorre a separação dos cromatídeos e, desta forma, obtém-se também 4 células com núcleos haploides, formados por 2 cromossomas com um cromatídeo. Aqui, como é mantido o número de cromossomas, a divisão 2 é uma divisão equacional. A divisão 2 inicia-se com a profase 2. Esta inicia-se quando os cromossomas com 2 cromatídeos condensam e os nucleolos e as membranas nucleares voltam a dissolver-se.
O fuso acromático forma-se após a divisão dos centrosomas. Os cromossomas migram para a placa equatorial, unidos pelo centrómero às fibras do fuso. Terminada a profase, inicia-se a metafase, com os cromossomas a alinharem-se na placa equatorial, estando sempre presos às fibras do fuso acromático. A anafase ocorre com a divisão do centrómero e os cromatídeos do mesmo cromossoma separam-se e ascendem para os polos opostos. Cada cromatídeo passa a ser um cromossoma haploide, ou seja, N. Tal como na telofase 1, na telofase 2, o fuso acromático desintegra-se e os nucléolos e as membranas celulares diferenciam-se, formando 4 núcleos haploides. No final, a citocinese ocorre e o citoplasma divide-se, formando 4 células filhas haploides. O processo de citocinese é semelhante na mitose e na meiose. Eu sei que a meiose não é um processo fácil de se compreender, por isso espero que tenha conseguido ajudar. Espero que tenhas gostado. Até já!